Tá aí, né? Eu fiz uma pequena apresentação. O que a gente vai abordar hoje é um processo de pesquisa, né, que, na verdade, tem desenvolvido aqui em Imperatriz, desde que eu cheguei aqui em 2014, e chegando aqui, como posso dizer, tive um processo de inserção, né, de tentar me encaixar dentro das mobilizações que estavam ocorrendo, dentro dos protestos de rua. Então, o que a gente vai tentar expor seria mais ou menos esse processo de inserção, né, em campo, dando uma especial atenção para a questão da produção das imagens, né? Então, a ideia é tentar mostrar uma abordagem, né, sobre movimentos sociais que atente para esse aspecto de observação direta, observação participante, né, do estudo de cotidiano, né, que é desse contato, né, mais fácil a fácil, né, e com essa ideia de ver qual que é o papel, né, da imagem nesses movimentos, nessas mobilizações. Ela teria uma potência política, né, de conseguir gerar emoção, conseguir gerar. Então, seria mais ou menos isso, né. Portanto, a gente, como já foi explicado, parte desse viés, né, de pensar o cotidiano do movimento e a situação extraordinária, né, que seria a situação que a gente considera a situação de rua. Para muitos, para a maioria das pessoas, né, quando vê um movimento, ou um protesto, ou uma passeata, né, não imagina que antes de chegar naquele aglomerado de pessoas existe todo um trabalho de articulação, de panfletagem, de coesão, né, enfim, de construção de redes, né. Então a gente vai tentar mostrar mais ou menos esse trânsito, né, esse processo de inserção e como é que ocorre esse cotidiano e como é que isso acaba resultando no protesto, né. Enfim, o protesto que a gente vai se deteu, né, foram duas situações, né, na verdade, uma situação do 15M e do 30M, que foram mobilizações estudantis que ocorreram no ano passado, né, logo após aquelas declarações do Van Traub, que a universidade só fazia balbúrdia, né, e que o anúncio dos cortes, né, do orçamento. Então, naquele contexto que a gente começou a tentar observar, né, e fez uma pesquisa que eu vou apresentar aqui para vocês agora, né. Então tá, né, a primeira coisa que a gente tentou fazer era essa própria problematização da inserção em campo, né. A gente está tentando dialogar essa ideia de antropologia visual, de pesquisa com imagens, com o aspecto da mobilização, né, e tentar desenvolver, explicar, né, como é que é o itinerário de pesquisa, se você vai fazer pesquisa dessa forma, né. Então, aí são algumas referências que a gente trabalhou, né, a Sarah Pink, que fala sobre reflexividade, né, ou seja, essa relação que o pesquisador tem, né, com o seu nativo, né, às vezes de fazer a restituição, né, e também considerar que a inserção em campo, ela não é algo estático. Assim, a gente tem uma ideia de que quando a gente entra no campo, tipo, como se aquela situação de entrada, ela se permanecesse, né, ela fosse constante, né, já fosse, tipo assim, o campo já fosse aberto, isso fosse a constante, quando, na verdade, é um processo dinâmico, que você tem que estar construindo cotidianamente essa inserção, tem que estar construindo essa identidade com o movimento social de forma constante, né. Então, assim, esse aspecto do movimento, né, do pesquisador, que faz a gente pensar sobre a reflexividade, né. Essa ideia do estar lá aqui, do Davis, né, que tenta relacionar aquela ideia clássica da antropologia, né, que o etnógrafo tem que estar lá, né, e nesse caso a fotografia ela teria um papel fundamental, né, já foi usado assim também por Malinowski, né. Eita, até escrevi errado aqui, é Milton Buran, no caso, que ele vai falar do aspecto da natureza êmica da fotografia, né. Como é que é essa natureza êmica, né? O Milton Buran, ele vai explicar, ele dá um exemplo que é o seguinte, pessoal, ele diz assim, olha, quando o pesquisador, ele faz uma fotografia no seu campo de pesquisa, e aquela fotografia, ela deixa de ser sei lá, um artefato de pesquisa, ela passa a ser presa ali na sala do seu nativo, né? Isso significa que essa sua fotografia, essa sua relação, ela já é uma relação êmica, né? Ela é uma relação de dentro, assim. Então, existe o Milton Gurano é muito atento, né, que a fotografia ela pode caracterizar também esse tipo de relação que você tem com o nativo, né.
Robson Schultz, né, que é o clássico da fotoetnografia, né, explicando que a pesquisa ela é sempre um processo de negociação social, é que ela tem que ser negociada, que rapidinho, que se não houver a negociação, a gente acaba, o seu nativo, ele acaba tendo, como posso dizer assim, ele não te dá informação, né? Ele não te recebe. Né? Então, assim, é um processo negociado, é um processo que precisa ter uma sensibilidade, né? Quando você vai para campo. E o classicão da sociologia, o Bernard Lahire, né? Quer dizer, classicão assim, mas ele é contemporâneo, né? Que está falando sobre esse viés de homem plural. Por que o homem plural foi importante colocar aqui, nesse contexto de Imperatriz? Porque Imperatriz é uma cidade média de 250 habitantes e que todo mundo se conhece, né? E que praticamente você transita. É normal você ver aqui uma pessoa que ela transita por vários espaços, né? Não tem aquela ideia de unidade que a gente tem dos atores sociais, né? Que o cara é isso. Não, uma pessoa pode ser várias coisas. Por exemplo, aqui eu tenho contato, né, com muita gente do grafite daqui. Muitos atores que fazem o grafite são os mesmos que praticam skate, entende? Assim, e, às vezes, alguns deles são os mesmos que frequentam a universidade. Então, essa pluralidade, né, de papéis, né, quando a gente está em campo, né, e principalmente nesse campo que foi feito, aqui ela foi fundamental. Mas ela foi fundamental por quê? Aí eu tenho que explicar, né? Esse movimento 15M e o 30M que ocorreu aqui, eles foram articulados principalmente pelo movimento estudantil, né, local e por Fórum de Defesa da Previdência Social Pública, né, que era uma entidade, né, que até o Natal aqui está fazendo uma pesquisa sobre isso, que ela aglomera várias lideranças de vários movimentos sociais. Então, assim, essa entidade, né, que ela consegue aglomerar muitos, ela tem uma capacidade de mobilização, né, uma capacidade de obter recursos, que isso acabou sendo benéfico, né, nesse movimento estudantil, por exemplo, com o fornecimento de carro de som, com reuniões que eram feitas para tentar articular ações conjuntas, né. Então a gente acompanhou isso, né. Aqui tem algumas fotografias minhas aqui, que eu tipo, estou sempre lá, né, fotografias desde 2012, né, até o ano passado, né, quando se podia. Aqui são outras fotografias que eram fotografias minhas que estavam sendo compartilhadas nas redes, né, por professores locais que de alguma forma também estavam ligados ao movimento, né, que você tem um professor do curso do LCH, professor de jornalismo. Embaixo aqui é um blog que ele é muito ligado também a essa mobilização local, né. Então essa fotografia que está da pessoal aqui na rua foi um movimento do Dia do Trabalhador em 2017, se eu não me engano. E aí, a greve geral, na verdade, a greve geral, 2017, estava se planejando isso, que ia acontecer em várias cidades do Brasil, né? Então, essas fotografias, inicialmente, que eram feitas, aí tá 2017, 2016, já tem um ali também, né? Eu fazia as fotografias, mas elas circulavam entre os próprios militantes. Você jogava na rede, não é? E eles se apropriavam e elas iam circulando. Isso aqui interessante, esse processo, né, que você faz o produto, esse compartilhamento, porque é justamente o que o Milton Guran está falando lá, né, dessa natureza êmica, de como do processo de negociação, de como é que você consegue construir uma identidade, né, a partir desse engajamento, que foi o que eu tentei fazer, né, tentar construir uma identidade de, sei lá, fotógrafo militante, sabe, assim, o fotógrafo que sempre está lá, né, que faz a produção, que está divulgando, né, que alimenta ali como posso dizer assim, o repertório deles de imagem, né, para circular na rede. Era uma experiência, na verdade, que eu já tinha acumulado desde 2012, né, quando foi o ano de 2012, trabalhando na Universidade Estadual de Roraima, me filiei ao sindicato e uma das coisas que eu fazia lá era fotografias sobre essas irregularidades, né, da universidade nos campos do interior. Né, então, assim, enfim, era uma prática que já estava sendo meio que demandada, que quando chegou a Imperatriz, a gente continuou fazendo esse mesmo trabalho, né, de, ao mesmo tempo, significar um trabalho de aproximação e, ao mesmo tempo, é um prazer também, né, porque a gente, de certa forma, acaba se identificando com as causas.
Então, é a natureza êmica, é o processo de negociação, né? Os primeiros contatos mesmo, eles aconteceram assim via redes sociais, né? Uma aproximação mais tímida, né? Mas as imagens estavam rodando aí nas redes, né? Aqui já é outro momento da pesquisa, né? Que já é uma reunião do fórum, do próprio fórum da Previdência Social, né? De defesa da Previdência Social, que é um dos movimentos que influenciou aí o 15 e o 30M. A exceção desse movimento, ela se deu, e também, por isso que é importante falar do papel plural, por conta da minha inserção no Sindicato de Professores, né, como diretor de interiorização da Pruma. Então, era um representante da Pruma que estava aparecendo, só que eu não tenho ido muito. Mas, nesse momento que eu ia, né, inicialmente, era representando essa entidade, né, já que o Fórum ele é uma organização que consegue congregar essas entidades representativas e isso é uma força nas mobilizações. O que é interessante dessa imagem também, já esse tipo de imagem não foi eu que produzi, né? Ela já é uma imagem produzida pelos próprios membros do movimento e que circula na rede. Existe também, navegando pela internet, né, eu observei imagens semelhantes a essa. E uma coisa interessante é que eles fazem questão de fazer essa divulgação, né, e que as representações elas apareçam. Né? Por exemplo, tem um caso que eu vi de uma reunião feita nesse mesmo sindicato dos bancários, né, mas pegando agentes do Ministério Público, agentes estudantis, né, de várias características sociais. E a ideia que eu penso é a ideia mesmo de enquadramento, né, de falar, olha, estamos juntos aqui, esse que é o movimento, né. Acho que é uma imagem que não é à toa, né. Então, daí que a gente está tentando problematizar a potência política da imagem, né, como é que a imagem ela teria capacidade de atrair pessoas, né, é possível a gente falar disso, né. Então, a primeira ideia que tinha vindo à mente eram essas imagens históricas aqui, né, da invasão dos russos, né, como os russos chegaram em Berlim, e aqui do Leon Trotsky em Copenhague, né, são fotografias que elas tinham significado, né, a própria foto, ela fala por si, ela carrega uma simbologia, e ela é feita para trazer essa simbologia, né, ela é uma foto que ela é produzida, diria o Becker, dentro de um contexto organizacional, né, ela é pensada, né, ela é uma foto que ela tem um objetivo. Essa ideia aqui ela vai ser fundamental para a gente pegar e seguir, analisar depois as fotos que vão ser produzidas sobre o movimento. Bem, aqui já é a segunda situação que a gente observou. Naquele primeiro momento era de reunião de articulação. Aquela reunião lá, a gente tinha o movimento estudantil e o pessoal do fórum. Isso é uma pequena anotação de campo, né, da manhã do dia 15 de maio, mostrando esse já é um momento que depois que eles se concentram na Praça Brasil, eles saem, né, e estudantes carregando seus banners de iniciação científica, né, para demonstrar lá que não é uma barbúria, né, que eles estão produzindo, e tem todo posso dizer assim, repertório, né, tem toda uma comunicação ali para tentar fazer, como posso dizer assim, um contra-enquadramento, né, do que o Van Traub estava ali acusando, né, as universidades públicas. Então, mas durante aquele movimento que está lá, que foi que a gente observou vários tipos de produção de imagens, e aqui que é importante falar desse contexto organizacional da imagem que o Becker fala. Mas não é só o Becker, por exemplo, os sociólogos clássicos como o Goffman, o próprio Bourdieu, todos são muito atentos, né, no local de produção da imagem, qual que é o contexto, como é que esse contexto está vinculado a um tipo de objetivo, né? Então, assim, a gente tem aqui 3 situações, uma da TV difusora local, né, entrevistando o professor Claudino, o colega meu, né, tem autorização, né, eu pergunto, eles podem passar, né, pode sim, né. Na segunda situação, poucos metros ali, na mesma praça, pequena praça, você tem outra emissora, fazendo também entrevista com o presidente do sindicato, dos professores, e na terceira imagem, você tem uma assessora do sindicato fazendo as próprias imagens, né? Então, a ideia é que o contexto de produção de imagem, dentro do movimento, dentro daquela movimentação, daquele caos de pessoas, é como se tivesse vários contextos organizacionais, né? Você tem uma imprensa, por exemplo, que o objetivo da imprensa na produção de imagem são os temas que têm apelo público, né? São os temas que vão vender, que têm um interesse ali de audiência. Você tem a imagem, por exemplo, ali da preto e branco, né? Da própria assessoria do sindicato,
né, tentando, a partir de cima, mostrar aquela ideia panorâmica de força. Então, assim, isso a gente desenvolveu um pouco melhor no texto, né? O texto está aí sendo submetido para a revista. Então, assim, algumas reflexões que a gente estava fazendo sobre as imagens é que, na verdade, não é tanto o conteúdo também da imagem, assim, não é a interpretação da imagem em si, mas a forma como ela é apresentada, né, a forma como ela circula. Então, assim, um autor que foi importante, classicão da imagem, é o Walter Benjamin, né, como ele fala, por exemplo, da reprodução técnica, né, da imagem, como ela acaba se emancipando do elemento mais humano e ela se massifica, né? Só que nesse processo de massificação é que se dá o componente político da imagem, sabe assim? Porque ele acaba se deslocando, né? A imagem, o contexto que ela foi produzida, ele se desloca no tempo e espaço e ela passa a ser atribuída de significados em outros contextos, né? E é aí que vem a importância das redes, né? De como é que as redes fazem circular essas imagens e a forma como elas são apresentadas, né? Então, aí é o movimento estudantil, né, também, isso aqui que ele foi no 15, isso aqui no 30M, e a gente viu as redes, né, do movimento estudantil, o Instagram deles, né, o Facebook, blogs, né, e falamos com algum deles, e a ideia era essa, essa fotografia aí, ela não é fotografia minha, ela foi tirada do próprio Instagram, né, do movimento estudantil de Imperatriz, né, e, no geral, essa aqui seria a nossa ideia, né, de tentar pensar essa circulação, né? Se a gente continua com estudos nesse sentido, é que a gente pode refletir, por exemplo, sobre esse último acontecimento, né, do George Floyd, que perdeu o oxigênio lá e, né, foi assassinado, né? Cotidianamente morrem negros, né, e são torturados cotidianamente, mas por que aquele ele consegue criar mobilização, né, em termos globais, entende? Existem situações, produção de determinadas imagens, que elas têm uma força maior do que outras imagens, né? E a gente, seguindo essa ideia de massificação do Walter Benjamin, também a ideia do Jacques Rancière, a gente pensa que é a circulação dela, né? Como é que um movimento social, como é que ele consegue se articular, por exemplo, com assessoria de imprensa, como é que ele consegue construir esses canais de comunicação e fazer essas imagens circulares, né? Então, é meio como se fosse, vamos dizer, uma sociologia da imagem, né? Não a imagem em si, né, pelo seu aspecto heurístico, né, pelo seu aspecto semiótico, né, mas é essa imagem fazendo conexão entre indivíduos, essa imagem circulando, né. O autor classicão que vai nessa linha também é o Castells, né, naquele livro Redes de Indignação, né, Esperança, né, ele está dando exemplos diretos, né, de como que a circulação de vídeos de um jovem torturado, ela conseguia mobilizar muita gente. Mas a ideia é essa, a circulação, né? A gente tentar pegar um pouco essa sociologia da organização, assim, transfere ela um pouco para o objeto, né? Estamos tentando fazer nesse sentido. Mas, assim, pessoal, é um experimento, né? A gente está ali no campo mais exploratório, tentando fazer esse diálogo, né, com esse tipo de pesquisa mais etnográfico, né, de tentar chegar mais no movimento. E, por exemplo, li até um texto, acho que é do Wilson Ferreira da UFS, né, que é um texto chamado O Antropólogo como Espião, que ele vai contar uma história que ele foi fazer a pesquisa numa ONG, mas como ele não se identificava com nenhum dos lados, ele começou a gerar suspeita dos dois lados, achavam que ele era um espião, né, de fora que estava ali para coletar informações, né. A gente partiu de uma perspectiva de engajamento mesmo, de entrar para conseguir ver de dentro, né, uma coisa, isso foi um viés, que pode gerar algumas dificuldades, mas tem os seus benefícios de ter acesso aos dados. E quando você olha por dentro, a dimensão do conflito, ela é muito mais tranquila, assim, de ser observada, né? Não que seja tranquila, o conflito é sempre tenso, mas para ser observado é mais fácil, né? Por exemplo, a gente vê pequenas disputas, né, entre, por exemplo, entre pessoas, entre lideranças, né, disputas em torno da bandeira da esquerda. Então, isso é uma coisa que era constante. Por isso que a entrada em campo ela era um processo constante de negociação. Não existia uma tranquilidade de falar, eu sou da Pruma, eu sou professor, entrei no campo e meu campo está garantido. Não. Todo dia é uma batalha para você tentar manter a sua fachada, né? O Goffman já fala, você vai sendo testado cotidianamente e você tem que, como posso dizer, satisfazer essa expectativa do papel que você está construindo, né? Dentro da pesquisa, dentro do campo, né?
Então, mais ou menos isso, assim, é um trabalho exploratório, como eu falei. O texto, ele é submetido, né, na revista Antropolítica. Aí já foi umas 3 vezes, foi e voltou, né, e agora eu tô vendo a última rodada, bora ver se sai esse bendito agora, né. Gente, eu quero começar agradecendo ao Jesus por esse convite, né, e eu quero lhe parabenizar também, Jesus, pela iniciativa, né, muito importante, muito significativa. É prazeroso para mim estar aqui. A gente se conhece e colaborou em diversas outras oportunidades. Bacana voltar a colaborar com você, né? E muito interessante o conjunto de pessoas, de pesquisadores que você conseguiu reunir, e vocês, né, a equipe inteira do LAEPS, conseguiu reunir para esse seminário. Eu lamento não ter conseguido participar mais efetivamente nos outros 2 dias, eu falei isso para Jesus, né? Consegui ainda ver alguma coisa no primeiro dia, mas ontem foi absolutamente impossível para mim. Era um dia que eu dou aula e bom, são todas essas coisas que vão se sobrepondo, né, nesse nosso cotidiano que já é tão carregado de coisas e que foi todo desarrumado e modificado por conta dessa situação de pandemia. E foi por conta disso que eu lamentavelmente perdi o debate de ontem, que eu queria muito ter visto as discussões também de ontem, tá? Mas algumas coisas do que você apresentou, Jesus, assim, me lembram ou fazem referências, né, a elementos que estavam presentes em outras sessões do encontro. E eu, talvez, se der tempo no final da minha fala, eu queria... Bom, a gente vai ter um debate, né? A ideia que a gente até conversou antes é que essas falas da gente sirvam muito para fomentar uma discussão, um debate aqui, né, entre as pessoas que estão presentes ou entre os membros do grupo que estão presentes. Bom, quando Jesus me convidou para participar, ele sugeriu essa possibilidade de a gente conversar. Ele me falava do tanto de temáticas que iam compondo o evento e que ele achava interessante que tivesse uma sessão em que a gente tratasse das questões de cidadania, né? Então, assim, primeira coisa que eu queria esclarecer é que essa minha fala, eu vou fazer uma apresentação também simples aqui para vocês, mas essa minha fala, ela não decorre tanto de uma experiência recente de pesquisa, muito embora tudo isso que eu vou falar esteja implicado nas coisas que eu venho fazendo em pesquisa também, né? Mas ela dialoga mais de perto com a minha experiência de ensino, né? Só para dar um exemplo disso, assim, no momento atual, esse semestre, eu estou ministrando uma disciplina no programa de pós-graduação de Sociologia daqui da UFPB, né, que é uma disciplina que recorrentemente é ofertada, né, mas chama Políticas Sociais e Cidadania. Então, o tema da cidadania entra mediado pelas questões de políticas públicas e políticas sociais, né. E aí eu aproveitei esse debate que a gente vem fazendo, a disciplina está praticamente no meio, né? E sempre que você oferta uma disciplina dessa, ela vai ganhando outros traços a partir dos debates que os participantes aportam, né, na disciplina, e eu vou aproveitar para fazer isso. Agora, para fazer esse debate, portanto, a partir dessa experiência de ensino, tá? E como que isso tudo tem estado como uma dimensão sobre a qual eu reflito, eu procuro refletir, procuro dialogar nos meus trabalhos de pesquisa sobre pobreza, desigualdade, políticas sociais de combate à pobreza, e mais no início da formação, que é o que me vincula, inclusive, a Jesus, desses debates das relações entre sociedade civil e Estado, movimentos sociais, né? Eu queria fazer, antes de começar a apresentação, né, dar um pouco de como eu estou enxergando essa discussão sobre cidadania, para que ela não fique parecendo, digamos, descolada, né, de uma experiência tão rica de pesquisa como essa que Jesus trouxe, tá? Eu penso que o debate sobre cidadania, num seminário desse tipo, ele deve funcionar muito mais como uma discussão, um debate de fundo das questões que ocupam os analistas de movimentos sociais no Brasil de hoje. Me explico, né? Eu tinha falado para Jesus, quando a gente começou as primeiras conversas, assim, que a minha última participação na Unpox, o ano passado, né, ainda presencial, né, antes desse afastamento, dessa pandemia,
A ANPOX é a Associação Nacional da Pós-Graduação em Ciências Sociais, é um dos eventos mais, digamos, com maior evidência, né, no campo das ciências sociais, né, no Brasil. E eu tive a chance de participar de uma sessão com uma professora veterana, né, que estava falando um pouco, fazendo um balanço da carreira dela, né, e, assim, uma coisa que foi muito atônica de vários grupos de trabalho, todo mundo estava um pouco do seu lugar de pesquisa, do seu grupo, né, tematizando ou questionando alguma leitura possível sobre o que levou a esse estado de coisas do Brasil de hoje, né? O que levou à ascensão desse grupo político ao poder, né? Quais foram as dinâmicas que aconteceram ali. E essa professora, num depoimento muito honesto e, ao mesmo tempo, muito generoso, ela diz assim, olha, não tem como dizer que a gente estava preparado para o que vinha acontecer. Tá? Não tem como dizer, e eu não estou falando ainda da pandemia, tá? Eu estou falando, na verdade, da inauguração desse governo que está no poder, né? Da posse desse governo. Assim, não tem como dizer que as pessoas que discutem aqui nesse fórum, nessa associação, tivessem clareza de que era nisso que ia redundar os acontecimentos recentes. Aí ela falou uma coisa que eu acho que esse tema é a forma como eu gostaria de enquadrar a questão da cidadania, que vincula a essas preocupações da gente sobre movimentos sociais. Ela diz assim, eu sou de uma geração que refletiu sobre movimentos sociais no Brasil a partir de um posicionamento muito engajado, né? Algumas pessoas já historicizaram esse período do pensamento social brasileiro como uma espécie de uma literatura de crônica, de fato, de participação política, onde a análise sobre os movimentos sociais ela era toda perpassada, na verdade, por relatos de acontecimentos que os próprios autores viveram, né? Essa professora fez parte desse momento, né? Era alguém que estava engajado na luta política durante a ditadura militar, são as pessoas que participaram ativamente, inclusive como intelectuais, no processo de redemocratização, e ela dizia, olha, uma coisa que me parece cada vez mais clara, fazendo a leitura do que aconteceu no Brasil recentemente, é que tem uma impressão forte de que, se por um lado, né, o debate sobre movimentos sociais no Brasil se especializou bastante em termos das técnicas, dos modelos analíticos, né, inclusive das dimensões dos movimentos, né, e aí eu deixo, inclusive, para vocês, para pensarem nisso, assim, as questões de mobilização, de formação de identidade, né, de mobilização de recursos, o peso das emoções e tudo isso que virou, na verdade, viraram meio que subcampos do campo de estudo sobre movimentos sociais. Ela dizia isso tudo fez avançar uma compreensão muito mais profunda sobre protestos, sobre movimentos, mas algo que estava presente nas reflexões políticas dos grupos que estiveram engajados em lutas do passado, parece ter saído de cena, e parece que isso fez falta, que era exatamente discutir sobre conflitos subterrâneos, né, sobre tensões que, na verdade, perpassam épocas inteiras, que, na verdade, se agudizam e aparecem em determinados momentos, tendo, inclusive, os movimentos sociais como sintoma desses conflitos ou dessas contradições. Eu me lembro uma passagem do sociólogo italiano Alberto Melucci, né? Se eu não me engano, naquele livro dele sobre Nômades do Presente, acho que é esse livro, né, em que ele diz assim, né, que os movimentos sociais nunca podem ser concebidos como se fossem simples respostas a uma crise, mas eles sempre antecipam algum conflito, né? Eles sempre representam, eles tornam visíveis, né, conflitos que nem sempre são... É nesse sentido que ele vai dizer que os movimentos funcionam como uma espécie de profetas do presente, né? Antecipam situações, né? E, segundo essa professora, algo desse debate de fundo tinha escapado, a ponto de a gente não ter conseguido enxergar o que estava vindo pela frente. É exatamente com essa característica que eu acho que a gente poderia desdobrar algumas relações entre cidadania, o debate sobre cidadania no Brasil e a pandemia. A minha apresentação vai ser um pouco
nesse caminho, tá certo? Ou seja, a cidadania como uma questão de fundo, tá? Para a gente pensar, portanto, em impactos de curto, mas também de longa duração, que podem ter um efeito não só sobre o que vem pela frente, mas a maneira como a gente olha o que está acontecendo, né? Ou seja, tem uma certa significância, né, um certo peso para quem analisa essas situações, né, para quem analisa os processos políticos contemporâneos, tá? Vou começar a apresentação aqui. Eu peço desculpas a vocês, porque quando eu coloco a apresentação aqui, eu fico sem ver vocês, então eu fico com essa cara engraçada colada na tela, tentando ler, um pouco o posicionamento da tela, né? Um dia desse eu fui ver um vídeo de uma aula minha, foi uma coisa horrorosa, eu assim, tentando olhar, mas vamos lá, vai ser assim mesmo. Bom, tá aparecendo, né? Tá ok, Rogério? Tranquilo, ótimo. Estamos aqui no terceiro e último dia do seminário, né, e o desafio é falar sobre pandemia e cidadania, tá? Então, muito mais do que explorar, digamos, perspectivas analíticas, eu queria explorar algumas dimensões da cidadania que são afetadas pela pandemia, né, e que podem funcionar como parâmetro para um debate profícuo aí, né, sobre ações coletivas, sobre processos, na verdade, políticos contemporâneos, tá? E aí é mais ou menos isso que eu vou seguir aqui. Qual o sentido, qual o caminho dessa minha apresentação? Que dimensões eu quero ressaltar? Não são dimensões, assim, isso que eu vou fazer aqui como uma lista, não é uma lista exaustiva, nem de longe, não tem essa pretensão, mas são algumas dimensões que eu gostaria de colocar no debate, tá? Vamos lá. A dimensão territorial da cidadania, né? O próprio caráter plebiscitário dessa noção, dessa ideia de cidadania, né? A cidadania e a relação com as nossas desigualdades persistentes, ou seja, a permanência de desigualdades tão agudas no Brasil, né? Isso que acontece, que a gente pode dar o nome de uma espécie de um retorno do Estado, o Estado aparecendo como dimensão inescapável, né, nas tentativas de achar soluções para a superação da crise atual, e, por fim, só perguntas sobre o que significaria a pandemia como um marco do fim de uma era, né? É mais ou menos essa sequência que eu queria explorar aqui com vocês. Sobre a dimensão territorial da cidadania, vamos pensar o seguinte, né? Pensar questões de cidadania, seja dentro do pensamento, quer dizer, numa matriz de pensamento político, seja numa matriz propriamente sociológica do debate sobre cidadania. Pensar cidadania é sempre pensar formas de pertencimento, né? Pensar padrões de integração social, né? Basicamente é isso, né? E aí, se a gente for, né, um pouco refletir sobre o que significou a forma como a cidadania se constituiu nos debates públicos, inclusive nas análises sociológicas acerca da formação dos estados nacionais, aí, né, o século XX foi marcado por a ideia de que o território que dá origem à cidadania, né, vinha num processo de expansão, tá? Ou algo que a gente poderia chamar, né, que chegou-se a falar ali no Brasil a partir da década de 90 e tal, foi muito comum um debate sobre a constituição de cidadãos globais, né, de uma cidadania planetária, de uma sociedade civil global, né? Eu me lembro muito, na época em que eu estava escrevendo minha tese, que existia esse debate sobre uma sociedade civil supranacional e como é que os movimentos, alguns dos autores clássicos do campo dos movimentos sociais, como Sidney Terry, inclusive, chega inclusive, a abordar processos políticos que extrapolam fronteiras nacionais e que já nos davam uma noção muito clara de como a própria noção de cidadania começava a se desterritorializar muito fortemente, e a gente passava a pensar a cidadania em termos muito mais abrangentes, né, meio descolados, assim, a perda de centralidade do Estado Nacional, ou das referências nacionais, também nessa dimensão da vida social, a dimensão de como a gente vivencia esse pertencimento que é dado pela cidadania, né? E aí, sim, a pandemia, em certa medida, a gente poderia dizer
eu queria colocar isso tudo como questão de debate, eu sempre vou fazer isso nos slides, apresentar um tema que é próprio do debate clássico sobre cidadania e como que a pandemia tem impactado isso, né? A pandemia, em certa medida, provoca uma reterritorialização radical de algumas dimensões da cidadania, dimensões muito corriqueiras, muito cotidianas. É interessante porque Jesus faz uma apresentação chamando atenção para o cotidiano extraordinário, né, no processo de formação de um movimento e de atuação coletiva, né? Pois bem, a pandemia tem esse impacto, né, que a gente já consegue perceber, por exemplo, dimensões da vida, né, que de uma forma ou de outra, né, tendencialmente caminhavam para um processo de desterritorialização, de uma hora para outra a gente é forçado a viver num contexto hiperterritorializado, né? É na rua, é no bairro, os índices, inclusive, de infecção e de acometimento da doença, dessa pandemia, são dados, inclusive, que aparecem cotidianamente para dizer como está seu bairro em termos dos níveis de isolamento social, dos níveis de contaminação, dos níveis de falecimento por conta da doença, assim por diante, né? Uma dimensão, me parece, relevante é essa questão da cidadania, impactada pela pandemia, né, que tem relação com essa territorialidade, é exatamente isso que eu estou chamando aqui da fratura da rua, como locus privilegiado do exercício de uma cidadania politicamente ativa. A pandemia força, em alguma medida, né, e radicaliza a adoção generalizada da mediação tecnológica para as ações coletivas, quer dizer, da internet na formação da ação coletiva. Eu me lembro, e foi bom Jesus chamar a atenção para o livro do Manuel Castells, né, que ele lançou no Brasil em 2013, na época em que estavam acontecendo as manifestações em 2013, que é, na verdade, o livro Redes de Indignação e Esperança, né, que é um ensaio, ele mesmo diz isso, o livro não pretende ser o resultado de uma pesquisa, e ele é um autor que faz pesquisa dentro de um rigor metodológico muito grande, né, acessando sempre redes muito fortes de coleta de dados. Ele faz aquele livro como um ensaio, tentando enxergar, né, elementos que aparecem como elementos comuns na Primavera Árabe, no Occupy Wall Street, tarará, em vários movimentos que aparecem ali no início da segunda década dos anos 2000, né? E é interessante, porque uma das coisas, ele conclui pouca coisa com aquela... Ele aplica muito do que ele sabia em termos de análise sociológica, mas ele conclui pouco, né? Que revela um pouco da dificuldade de analisar algo que está se desdobrando, né? De um acontecimento político, de um acontecimento histórico ainda em marcha, né? Mas eu me lembro claramente, para falar um pouco desse terceiro ponto aqui, quando ele diz assim, olha, um traço que é presente em tudo isso que tem acontecido mundo afora, né, é a centralidade do uso da internet. Aí ele diz, a internet não explica o que tem acontecido. Principalmente não explica isso como um ciclo de protesto, né, para usar uma linguagem da teoria dos movimentos sociais. Ela não explica esse ciclo de protesto, mas ela está presente em todos eles. Então, existiria ali uma dimensão do uso da internet no processo de mobilização e de formação dessas ações de protesto, né, que estava ainda subtematizado, né? Não era totalmente transparente, né? Pelo menos ele consegue identificar a centralidade disso, né? Uma das coisas que a gente já consegue dizer atualmente, né, levando em consideração esse momento extraordinário da pandemia, né, é esse deslocamento da rua como locus privilegiado para esse exercício da cidadania politicamente ativa. Tá? Como é que a gente adotou, né, meio sem resistência, né, a internet como lugar onde a coisa se desenrola, né? A internet como um mediador forte dessas relações de construção de discursos e de ação política. Tá? Um elemento que fica para o debate. Isso que eu estou chamando a atenção aqui como caráter plebiscitário da cidadania não é uma formulação original minha, de forma alguma, né? Todos os autores que vão tentar resgatar
o debate sobre cidadania no mundo moderno falam, entre outras coisas, né, que a cidadania está fortemente vinculada a um processo de formação dos Estados nacionais e que a cidadania tem um caráter eminentemente plebiscitário, na medida em que ele define, né, um tipo de pertencimento, um tipo de vínculo específico entre o indivíduo e a coletividade, né? A mediação que se dá entre o indivíduo e a coletividade, nos termos da cidadania moderna, é através dos direitos, né? A cidadania, portanto, se constitui como um status de pertencimento, né? Um status de pertencimento que se efetiva à medida em que o Estado, tópico do próximo slide, né? À medida em que o Estado figura como garantidor desse vínculo, né? Então, o vínculo que passa a ser definidor do pertencimento na modernidade é esse vínculo direto entre cada pessoa e o Estado, a partir da constituição dessa formulação, né? Dessa configuração histórica, o indivíduo detentor de direitos, o indivíduo como titular de direitos, né? Então, assim, se a gente concebe a cidadania dessa forma, né, a gente tem um caráter, um tipo de peculiaridade na história do Brasil, que é exatamente a forma como falar de cidadania no Brasil, falar sobre o processo de cidadania no Brasil, né, do processo de construção da cidadania no Brasil, é falar de um processo absolutamente marcado, né, que não dá para separar de forma alguma, né, da continuidade desse traço, que é um dos traços mais duradouros da nossa formação, que são as nossas desigualdades muito profundas e muito duráveis, né? E aí, o que é que eu estou querendo chamar a atenção aqui? Se cidadania é, antes de tudo, um tipo de vínculo específico que caracteriza uma forma de pertencer ao mundo, de pertencer às coletividades, né? O Brasil mostra um tipo de trajetória em que esses vínculos que seriam garantidos do ponto de vista institucional pelo Estado são muito frágeis, porque completamente dependentes, né, da forma como não só recursos materiais são pessimamente distribuídos, né? A gente tem uma das maiores concentrações de riqueza no mundo, talvez, se eu não me engano, o último dado da segunda maior concentração de riqueza do mundo, de renda, se pegarmos exclusivamente o tópico, né, o tema renda, o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo, e é assim há muito tempo, né? Mudou muito pouco, variou muito pouco isso, né, ao longo da história, tá? Então, falar em cidadania no Brasil, falar em uma forma de construção desses vínculos de pertencimento à coletividade, é falar em processos muito precários de manutenção desse pertencimento abstrato à coletividade, né? Ou seja, a definição do indivíduo como detentor de direitos, né? A baixa efetividade desse status no cotidiano, tá? Então, esse caráter plebiscitário que define a cidadania moderna, ele é fraturado no Brasil historicamente. E como é que a pandemia impactou isso? Na verdade, a pandemia revelou um tanto de desigualdades que pode muito bem ser parcialmente invisibilizada na forma como o debate público é conduzido no cotidiano, pela imprensa, pela mídia corporativa e tudo mais, né, mas que tornou-se, na verdade, evidente na maneira como a pandemia passou a incidir de maneira muito desigual, revelando, portanto, essas desigualdades. Então, a pandemia aprofunda e revela novas desigualdades, né? Falando especificamente disso, né? É isso que eu vinha dizendo. No Brasil, a questão da cidadania como construção histórica nunca esteve afastada das nossas desigualdades persistentes. Essa ideia de durable inequalities, né, que está presente no Charles Tilly, esse outro grande autor, um dos fundadores do campo das análises sobre movimentos sociais também, né, um historiador, um sociólogo e historiador, né, ele lançou um livro que ficou clássico, né, chamado Desigualdades Persistentes, em que falava, na verdade, que na longa duração o tipo de desigualdade mais persistente era aquele tipo de desigualdade que se estabelecia ao longo de categorias sociais muito específicas, como categorias de gênero, de raça, né, de pertencimento, de origem regional, de filiação,
religiosa e tudo mais. Então, essa desigualdade categorial, né, passa a ser, na verdade, aquela desigualdade mais persistente, mais duradoura. E o Brasil é um exemplo muito evidente desse tipo de permanência de desigualdades profundas, né? Então, a pandemia afetou de que maneira essa nossa relação histórica entre cidadania e desigualdade, né? A pandemia lançou luz sobre um aspecto muito marcante da nossa realidade, né? Que é essa ideia de que pertencer a certos grupos ou a certas categorias sociais agrava as vulnerabilidades sociais, né? Então, em tempos de pandemia, em condições de pandemia, a gente enxerga com muita clareza, com muitas cores dramáticas, a desigualdade de condições para manter o isolamento social. Quem pode manter-se isolado, né? É tanto que nos slogans, inclusive, dos movimentos mais engajados na tentativa de se contrapor ao negacionismo generalizado, né, que era aqui presente no discurso do governo, era fique em casa, e passou a ser cada vez mais fique em casa se puder, né? Assumindo, portanto, que as condições para manter-se em casa eram muito desiguais. Desigualdades também nas condições alimentares, de insegurança alimentar e nutricional. Uma pesquisa com resultados terríveis que saíram da Fiocruz, né, resultados muito tristes, mostrando também que, além de ser mais afetado em termos de incidência da doença, além dessa incidência significar necessariamente mais óbito, né, os padrões de alimentação das periferias, né, e dos grupos vulneráveis das cidades brasileiras também são aqueles com maiores tendências a desenvolver algum tipo de comorbidade que já se sabe, né, que são condições de agravo das condições a partir do acometimento da doença, né? E aí sim, desigualdade nas condições de moradia, né, um dilema também histórico do Brasil, a fragilidade dos vínculos e das condições de trabalho. Então, quem pode manter-se isolado e aquelas pessoas que não podendo manter-se isolado, né, se lançam num tipo de busca pela manutenção da sua subsistência em condições cada vez mais crescentemente precarizadas de vinculação de vínculos trabalhistas, né, com cada vez menos garantias, isso que a gente acabou chamando de quebra generalizada de direitos, né? A reforma trabalhista já mostra seus efeitos, né? Tem trabalhos muito interessantes no Brasil que já fazem balanço sobre o que significa em termos de quebra de direitos garantidos, né, conquistados no momento atual, certo? E como isso, na verdade, ganha cores muito mais dramáticas na situação da pandemia, em termos do aumento da exposição ao risco e assim por diante. Aí as desigualdades de acesso a tratamento, né? Apesar de a gente ter um tipo de sistema de saúde que alcança uma capilaridade muito grande, a gente sabe que existe, né, tanto em termos dos equipamentos públicos quanto dos equipamentos privados de tratamento, né, existe uma desigualdade muito grande na distribuição disso. Eu moro na cidade de João Pessoa e eu me lembro que um balanço foi feito no início da pandemia e mostrava, por exemplo, como a maioria esmagadora dos leitos de UTI que estariam disponíveis para a população que viriam a ser acometidos pela doença estavam majoritariamente concentradas na capital, João Pessoa, e em Campina Grande, que é a segunda maior cidade do estado, né? Então, você tem vastas regiões do estado com pouquíssima ou nenhuma, né, disponibilidade de equipamentos que deem acesso a tratamento, né? Isso tudo foi revelado, não é que isso tudo foi criado, mas isso tudo foi muito revelado com muita clareza durante a pandemia, tá? Então, essa maneira como a construção da nossa cidadania é absolutamente fraturada pela permanência das nossas desigualdades e a dramaticidade dessas desigualdades e da pobreza, né, sendo revelada nisso que eu estou chamando aqui das relações entre desigualdades persistentes e a cidadania, né? E um dos últimos tópicos, assim, a gente viu com muita veemência, né, retornar o peso e a importância do Estado como arena privilegiada para a resolução de problemas coletivos e como ator, né, decisivo na condução dessa crise, ou na tentativa de encontrar possibilidades de superá-la,
né, no curto tempo, ou no tempo mais curto possível, né? A gente viu isso se dar, no Brasil especificamente, num debate, na constituição de um falso dilema entre o que significaria em termos de medidas a serem tomadas na pandemia, que caracterizariam a defesa, ou priorizariam a defesa da vida versus uma defesa da economia, né? O próprio presidente da República fez diversos pronunciamentos dizendo, olha, ficar em casa até pode ser, mas se a economia quebrar, todos vão sofrer e tal e tal. Esse era o discurso, né? Foi e continua ainda sendo o discurso predominante no governo, e a gente já começa a colher evidências muito claras de que esse dilema que se coloca como um falso dilema, dá um exemplo, né? Os países que, né, baseados nesse falso dilema, escolheram a defesa da economia, inclusive justificando a defesa da economia como sendo a saída mais consistente para encarar a pandemia, foram aqueles que tiveram não só, né, problemas sérios de saúde pública, mas também tiveram resultados piores de economia. Vou dar um exemplo meio que inconteste, né? Quando você pega o crescimento do PIB nos países europeus nos últimos meses, no primeiro semestre de 2020, né, a Suécia, né, que foi inclusive citada pelo governo brasileiro várias vezes como um exemplo, uma alternativa a ser seguida, diferente daquela que preconizava a Organização Mundial de Saúde, né, a Suécia não apenas teve problemas sérios de saúde pública, né, na medida em que a contaminação pelo vírus perdeu o controle, né, mas também em termos de desempenho econômico, né. O crescimento do PIB da Suécia no período, no governo que adotou a defesa da economia como principal estratégia, foi um dos mais baixos, ou melhor, a queda do PIB foi uma das mais acentuadas da região, né? Então, nada que se pareça com uma alternativa possível, né? Além disso, a gente viu que eu acho que esse é um outro elemento que precisa ser ressaltado como dimensão da cidadania, né? Afetada por essa pandemia, né? Que que são as evidências cada vez maiores, né, do limite ou da própria inadequação às soluções privadas para a superação da crise. Então, por exemplo, se de um lado, né, aquela primeira noção que circulou no debate público, que apareceu nos debates televisivos, nos jornais e tal, que o vírus nos igualava a todos, o vírus era, no final das contas, um mal democrático, porque afetava igualmente ricos e pobres, rapidamente, num país tão desigual como o Brasil, mostra, na verdade, que não, né, dadas as condições tão desiguais do Brasil, se o vírus tinha algo democrático, no Brasil ele se tornou, na verdade, uma espécie de mal super seletivo, né? Quando a gente pega os estudos que já foram feitos sobre as variações de acometimento pela doença e de mortalidade pela doença nas periferias de São Paulo, por exemplo, se a gente pega, por exemplo, categorias específicas de gênero e de raça, né, as mulheres negras e os homens negros sofrem muito mais e as pessoas pobres da periferia morrem, além de serem muito mais acometidas pela doença. Então, absolutamente desigual a incidência da doença ou como condição que leva à morte, né? Ou como condição que leva à morte. Então, isso aí ficou muito evidência. E o que é que eu estou chamando aqui de inadequação das soluções privadas, né? Num certo sentido, se por um lado, né, a condição mostra, quer dizer, a situação de pandemia mostra, né, que algo que um micro-organismo que afeta todo mundo e tal, mas que, no final das contas, mostra padrões muito desiguais de incidência e de letalidade, né? Por outro lado, as possibilidades de resolver a questão coletiva, quer dizer, a forma como o país sairá dessa situação, né, resolvidas exclusivamente do ponto de vista dessa desigualdade material aguda, se torna absolutamente inócua. Ou seja, se o Brasil, de fato, persiste numa tentativa de resolver exclusivamente o problema dos ricos ou da classe média, o Brasil permanecerá
em condição de pandemia durante um tempo muito mais longo, né? Isso é uma das facetas do retorno do Estado, né? A valorização inadvertida e, vamos dizer assim, não esperada, provavelmente, pelo governo, do Sistema Único de Saúde. Não esqueçam, né, que o ministro da Saúde, que assume junto com o governo, é um ministro claramente vinculado a grupos privados, da saúde privada no Brasil, chegou, inclusive, a dar depoimentos públicos defendendo a privatização do Sistema Único de Saúde, e, no exercício do cargo, já encarando o problema da cidadania, chegou a fazer discursos em defesa do Sistema Único de Saúde público, né, brasileiro, e um discurso elogioso quanto à capilaridade, o nível técnico que esse sistema chega a alcançar. Isso não foi uma peculiaridade brasileira, né? O sistema de saúde britânico acabou sendo elogiado e reconhecido por um primeiro-ministro que também defendia a sua redução, ou seja, o subfinanciamento, a redução do financiamento do Sistema Nacional de Saúde britânico, né? A mesma coisa acontece na França, né? Um político de viés neoliberal assumido e declarado como Emmanuel Macron, né, acaba falando sobre a necessidade de o Estado ser um agente muito mais ativo no campo da provisão pública de serviços e de bens, né? Tudo isso caracterizado como retorno do Estado, né? E ainda assim, que não sendo suficiente para que se mude, por exemplo, o padrão, né, o tipo de condução política do Estado brasileiro, né? A gente permanece vinculado a uma forma de enxergar os problemas absolutamente atrelado a interesses de grupos econômicos poderosos, né? E permanecendo o Brasil numa espécie de pesadelo anacrônico na condução das suas políticas no meio dessa crise, né? E, por fim, tendo dito isso tudo, né, todas essas dimensões da cidadania, o seu caráter, vamos ver sobre o número, né? O seu caráter territorial e um processo de reterritorialização, o caráter plebiscitário sendo afetado, a relação entre nossa cidadania e as nossas desigualdades, o retorno do Estado, né? Eu queria chamar a atenção para um outro elemento que tem aparecido no debate público brasileiro, né? A historiadora, professora da USP, Lilia Schwartz, né, inspirada, inclusive, na forma como o historiador Eric Hobsbawm caracterizou o fim do século XIX, ele dizia, olha, o século XIX não terminou, dizia Hobsbawm, né, pelo menos até o final da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial marcava, portanto, tardiamente o final do século XIX, né. Inspirado nisso, a Lilia Schwartz diz o seguinte, a pandemia marca o final do século XX, né. Que características, portanto, do século XX entraram em declínio de forma mais evidente, mais acentuada com o advento da pandemia, né? Se a crença no progresso desenfreado do século XIX, né, que caracterizou a Belle Époque, que caracterizou toda a opulência econômica do final do século XIX na Europa, né? Entrou, quer dizer, essa crença essa crença incondicional no progresso, como sendo, ao mesmo tempo, né, aumento da importância da razão e aumento dos padrões de bem-estar, né, são drasticamente questionadas pelo aparecimento do horror da Primeira Guerra Mundial, uma guerra altamente violenta, altamente dramática e tudo mais, né? Então, assim, essa quebra num dos pilares da constituição do pensamento moderno do século XIX, né, entra em declínio especificamente no final da Primeira Guerra. O que é que temos aqui na pandemia que, para uma historiadora como Lilia Schwartz, apresenta o fim do século XIX? Eu acho que a gente tem várias coisas para pensar aqui, né? A gente não precisa aceitar essa leitura dela, mas seria interessante fazer o exercício de se pensar que características que marcaram o século XX parecem entrar em xeque, em declínio, muito evidente no meio dessa pandemia. Me parece que uma das coisas é essa crença também incondicional, né, nos benefícios da tecnologia, né? Na forma como a tecnologia a gente via num processo de que a tecnologia parecia dar conta
dos nossos anseios, assim. E a gente, de fato, teve muitos avanços tecnológicos ao longo do século XX, e, de repente, a gente se depara com uma situação em que não há tecnologia que consiga dar conta de um problema pandêmico como esse, né? Isso é um dos aspectos, tá? Se a gente passou a adotar a tecnologia, por exemplo, a internet, como mediador privilegiado das nossas relações, inclusive das relações que dão origem a ações políticas, ações coletivas, né? Ao mesmo tempo, esse mediador mostra o seu potencial em destruir, por exemplo, a legitimidade das instituições que sustentam a nossa vida política, né? A possibilidade de afetar alguns aspectos mais profundos na constituição da nossa subjetividade, como essa capacidade que temos de acreditar em algo convencionado como verdade, né? Parece estar sendo afetado também por essa adoção acrítica da tecnologia, né? E vários outros aspectos a gente poderia pensar como sendo a pandemia, se a gente quiser seguir no que Lilia Schwartz está propondo para a gente, né? Como sendo um marco muito forte, né? Desse final de século, né? Começaríamos, portanto, uma nova era que a gente não sabe ainda o que vai ser, né? Mas com certeza não vai ser a mesma coisa. A pandemia, de certa forma, antecipa de maneira brusca uma série de coisas que já permaneciam em crise, já estavam em crise, né? O que esperar por diante, aí pela frente, é uma questão que eu deixo para a gente debater, né? A gente pode até especular algumas coisas, mas eu prefiro fazer isso em cima talvez de algum tema que surja aqui no debate, tá? Bom, essa é a minha contribuição. Eu queria novamente agradecer ao convite que Jesus me fez para isso, né? Espero que esses temas sobre cidadania possam servir para a gente pensar. Eu tenho já algumas questões para Jesus, né? Que eu gostei muito